Olá, eu sou Jackson Batista, acadêmico de jornalismo, e estamos começando mais um Revista Fevale Podcast On Vivendo na Fevas, o seu programa sonoro e visual produzido 100% pelos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E hoje vamos conversar sobre os grupos estudantis aqui da universidade. E para começar, estou recebendo aqui no estúdio hoje o líder do Dunamis Pockets, Gustavo Ferraz. Seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Ferraz e atualmente eu sou o líder do movimento Dunamis Pockets na Fevale. É um prazer estar com vocês aqui. Antes de começar, vocês vão entender o motivo da sacolinha, né? Chegando perto da Páscoa, eu trouxe um presente para a equipe aí de jornalismo da Fevale. Muito obrigado. Vamos deixar até aqui em cima aqui, depois vamos dividir com todo mundo que está ali atrás ali também. Para adoçar a vida de vocês, pessoal. Muito obrigado. Bom, para a gente começar aqui então, conta um pouco da tua trajetória aqui dentro da universidade, teu semestre, teu curso. Atualmente eu estou agora no 5º semestre de Engenharia Civil. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Daí eu pensei, nossa, eu sou bom com cálculo. Aí minha mãe falou, tu é bom com cálculo, ou arquitetura ou engenharia? Aí eu, cara, entre desenhar e calcular, eu vou calcular, eu não gosto de desenhar. Daí eu entrei na engenharia sem saber o porquê e no decorrer dos semestres eu fui me identificando com o curso. Acabei gostando. E a minha trajetória até aqui está sendo maravilhosa, eu gosto muito da Fevale, principalmente do ambiente. Eu acho que é um lugar para a gente poder se desenvolver, conhecer muitas pessoas e isso acaba agregando na nossa vida, né? E antes de tu começar a tua graduação ali, tu pensou em fazer alguma outra coisa também ou foi direto assim para minha área? Para tua área. Cara, eu pensei em tantas coisas. Eu acho que eu pensei em medicina, eu pensei em design. Trabalho com design hoje em dia também, mas não estou estudando, no caso. Pensei em direito. Cara, eu pensei em tudo. Eu acho que todo jovem adolescente, quando está prestes a entrar na faculdade, a gente pensa em todas as opções, né? E agora, para a gente entrar, assim, no nosso assunto mesmo, o que é o Dunamis Pockets? O Dunamis Pockets, na Fevale, é um braço do Dunamis Pockets que nasceu lá em São Paulo. E esse movimento ele existe desde 2008. O criador é o Theo Hayashi, que hoje é pastor de uma igreja lá em São Paulo e também líder do movimento. O que a gente acredita? Nós cremos que dentro das universidades tem os verdadeiros líderes da sociedade. É daqui que sai um político, sai um médico, sai um jornalista, sai um advogado. Então, o que a gente pensou? Cara, esses jovens estão num ambiente maravilhoso de ensino, de aprendizado, de autodescoberta. Mas, muitas vezes, eles se enganam com muitas coisas, cara, tipo drogas, sabe, bebedeiras, e acabam se desviando do próprio propósito deles. Às vezes, na carreira, começou bem a faculdade, entrou na faculdade com a educação de casa, entrou na faculdade com um pensamento, e aqui, ao invés de se desenvolver, acabou regredindo, sabe? Tipo, conheceu amigos que levaram para um caminho que desviou ele do próprio propósito, do que ele estava estudando, do que ele estava planejando. Então, a gente pensou, se a gente entrar num ambiente desse e ajudar esses jovens a serem capacitados na liderança, serem capacitados a se comunicar, serem capacitados a amar uns aos outros, né? Entender a necessidade do outro, aí a gente vai estar treinando a nação, certo? Porque se vai sair daqui o político, um presidente, e se esse cara na faculdade teve um grupo que ajudava ele com seus problemas pessoais, emocionais, e tudo isso ele desenvolveu, quando ele é o político do Brasil, quando ele é o presidente, ele consegue ajudar o seu país, entendeu? Então, basicamente, a gente entendeu que discipular os universitários, a gente estaria discipulando um país. E talvez até mais, né? Nações. E tu, como líder do movimento, qual que é a tua função ali? A minha função, além de organizar e gerenciar os encontros e estar junto, a minha função é como se eu fosse um bom amigo, sabe? Como se eu tivesse um entendimento que às vezes a pessoa quando chega lá não tem, e ela precisa de alguém que ajude, que direcione ela. Problemas com relacionamento, eu gosto muito de aconselhar, sabe? Gosto de estar junto com o pessoal. Mas a primeira coisa é amar, sabe? Alguém que chega lá que vê na sua vida um vazio, sente um vazio, não tem um sentido. Às vezes direcionar a pessoa, sabe? A encontrar um sentido para a vida dela. E foi assim comigo. Porque quando eu entrei no Pockets Fevale, eu não conhecia nada do movimento, não conhecia nada do que era falado dentro das reuniões.
E tinha muitos problemas, sabe? Eu tinha muitos problemas de personalidade, de identidade, de relacionamento. E daí o líder, que é o Léo, um abraço pro Léo, vai estar vendo isso depois. Eu vou ter que te mandar, né, Léo? Se tu não vê também, aí tu não tá sendo um bom líder, né, cara? E daí ele fez isso comigo, sabe? Ele me acolheu, ele me chamava para conversar, me chamava para trocar uma ideia. E foi me explicando tudo aquilo que era pregado dentro daquelas reuniões, sabe? Que era trazido lá dentro. E qual que é a origem do Pockets aqui na Fevale? A origem do Pockets na Fevale começou com o Léo e uma outra menina. E eles tinham uma... Eu conheço a parte do Léo, a história do Léo, tá? Sim, Então eu vou contar a história dele. Essa guria, ela abriu um movimento aqui. E o Léo era um menino que também, assim como eu, esteve perdido por muito tempo, né? E no planeta Atlântida, nada contra o evento, tá? Nada contra o evento. Ele teve uma overdose de droga. E ele disse que nessa overdose ele encontrou Deus, sabe? Ele cresceu num lar cristão, ele cresceu ouvindo a palavra de Deus e nunca seguiu. Sabe quando você só escuta, mas você parece que não entra no teu ouvido? Quando tu vai para aquela aula chata, que o professor fica falando e você, meu Deus do céu, eu quero ir embora. Foi nisso que ele viveu por muito tempo, até que ele teve essa overdose. Ele disse que nessa overdose ele encontrou Deus, ele viu numa luz. E daí ele seguiu uma jornada voltando para Jesus, né, voltando para a palavra. E ele, quando entrou na universidade, ele sentiu a necessidade. Meu Deus, eu preciso falar disso para as pessoas, sabe? Porque eu já vivi o que meu amigo está vivendo, o que meu colega está vivendo. Ele precisa conhecer o que eu conheci. Isso aqui é muito bom. Só que quando ele entrou, ele estava para abrir um movimento dele, ele conheceu o Pockets, que tinha aberto ali alguns meses, ou estava no processo de abertura, e ele ajudou a fundar aqui na Fevale. E como que o Pockets entrou na tua vida? Cara, é louco porque eu já tinha escutado falar de Jesus, né? A gente fala muito sobre Jesus porque Jesus é o maior exemplo de liderança. Vamos lá, ele liderou 12 pessoas, e essas 12 pessoas abriram igrejas, e as igrejas, por muito tempo, foram uma parte, e até hoje ainda é, uma parte fundamental da sociedade, né? Porque todos precisam de um lado espiritual, sabe? Todo mundo busca. Não tô falando que só o cristianismo é o caminho certo, mas as pessoas buscam em todas as coisas, sabe? Buscam em todas as religiões e todas as opções. E por muito tempo, o cristianismo foi, e ainda hoje é, o maior, em questão de pessoas, né? A maior sociedade. Então, Jesus discipulou as pessoas que abriram essa grande comunidade. Então, ele é o maior exemplo de liderança. E aí, eu não conhecia esse Jesus, eu conhecia o Jesus, eu fui católico por muito tempo, e eu conhecia o Jesus que estava lá na cruz e eu sentado na cadeira. E eu ia por obrigação, tipo, nunca gostei de, sabe, frequentar a igreja, nunca gostei de falar sobre isso, pra mim, cara, não importava. E daí, eu tinha uma namorada, não sei se a gente pode entrar nesse assunto. Claro, pode falar, fica à vontade. Então vamos lá, eu tinha uma namorada e ela conhecia um amigo que era da igreja, convidava ela direto, sabe? Tipo, vem na igreja, vem pra cá. E ela me convidava. Aí eu falei, tá, um dia eu vou ir. Aí quando eu queria ir, ela não queria ir. Aí eu, tá, meu Deus, e aí? Tu me convidou, agora tu não quer ir? Qual que sacanagem? Daí foi indo nesse... Eu sempre queria ir, ela sempre tinha uma desculpa pra não ir. Porque eu falei, cara, ninguém nunca me convidou pra igreja, sabe? Eu tinha 19 anos. 19 anos, ninguém nunca tinha me convidado pra igreja. Eu tava na Fevale ainda. E daí, ao mesmo tempo, quando eu voltava de van da Fevale, ó, como a Fevale tá envolvida tudo nisso, cara. Cara, a Fevale tá envolvida. Eu voltava de van e o tio da van, o tio que dirige a van, o cara era pastor, Márcio, um abraço, pro Márcio hoje. E o Márcio, cara, ele era o tio da van e ele era pastor. Toda vez ele vinha pregando pra mim. E eu achava massa, cara, tipo, nunca ouvi a palavra de Deus assim, sabe? Nunca tinha escutado. E eu comecei a me interessar. Aí, um desses dias, eu tava naquela salão de atos ali, onde tem um piano. Uhum. E daí tava o Léo toca piano. Daí eu vi um menino tirando um som no piano assim, eu falei, caramba, o menino é desenrolado, hein? Aí, como eu sei tocar um pouco, não tanto quanto ele é bem melhor que eu. Né, Léo? Daí eu fui conversar com ele, cara, tô tocando um louvor. Aí eu, baita, né? Nunca ouvi um louvor desse tipo. Ele, não, cara, a gente tem até um grupo aqui na Fevale, ele me entregou um panfleto, se chama Pockets. E você pode participar se tu quiser. A gente gosta de falar de Jesus, gosta de falar da liderança, gosta de falar sobre problemas e como tratá-los. Eu, poxa, interessante. Até então eu não conheci nenhum outro movimento da Fevale. Até hoje não conheço muitos,
sabe? Eu acho que os alunos não estão querendo fazer movimentos. O movimento é dar aula para casa. É mais ou menos É cansativo, né, cara? Essa vida. pouco. Mas, enfim, eu falei, cara, um dia eu vou. Aí eles faziam aqui no Redondo, tá? Eu chegava do trabalho, eu trabalhava em obra, né? Todo sujo de barro. Daí eu olhava pra eles assim, hoje não, mas um dia eu vou. Aí eu passava reto e ia pro Sicredi, né? Aí isso aconteceu, cara, vou te dizer, umas 6 semanas direto. Eu olhava eles lá fazendo o movimento. Eu, poxa, legal, um dia eu vou. Aí eu nunca ia, né? Aí teve um dia que choveu, certo? Aí choveu e eles não estavam ali naquele espaço, no espaço redondo. Aí eu falei, os crentes fugiram, eu dei risada, né? Subi no Sicredi e tava lá. Aí eu falei, não, tá bom, agora não tem um... Não vai ter como fugir, né? Vou ter como escapar, agora o Léo me viu, cara. O Léo me viu, eu falei que um dia eu ia aí eu vou subir e vou descer do Sicredi. Vai ficar feio. Daí eu comecei a frequentar e, cara, assim, transformou a minha vida, sabe? Transformou a minha vida. Lá dentro eu aprendi a tocar violão. Tipo, eu não sabia tocar violão, nem cantar, né? Hoje em dia também não sou tão bom, mas, sabe, já dá pra tirar alguma coisa. E também aprendi a me relacionar melhor com as pessoas, com os alunos, sabe? E com... O movimento agregou muito na tua vida. Demais. Não só pra mim, tem muitas histórias legais dentro do Pockets, até inclusive do nosso Pockets Fevale. E, assim, tu falou antes ali que o Pockets, ele é aberto para todas as religiões ali, então. Não tem nenhum... vocês não vão chegar ali porque a pessoa é de outra religião, vocês vão discriminar ela, vocês vão estar de braços abertos para receber todo mundo. Inclusive, se vocês quiserem participar, venham, gente. Todas as quintas a gente tem, tá? 6h50. Não, a gente não vai chegar, nossa, tu tá errado, apontar o dedo na cara. A gente vai apresentar o nosso lado, vai apresentar o que a gente acredita, e a pessoa tem total liberdade de abraçar aquilo ou recusar, sabe? E mesmo se recusar e quiser continuar vindo, não tem problema, sabe? Por quê? Porque eu também já recusei, sabe? Uhum. Eu recusei, a Davi recusou por um tempo, o Léo recusou por um tempo, só que quando você dá chance, você vê que é algo bom. Você não precisa aceitar, mas que é algo bom sabe? O que é levado ali pra dentro é muito agradável. Muito agradável. O que o Pockets Fevale acredita? Nós acreditamos que há um único Deus. Nós somos monoteístas, né? O nosso Deus é o Deus que a Igreja Católica também acredita, a evangélica e muitas outras igrejas acreditam. E que Jesus é o nosso único Salvador. Como assim o nosso único Salvador? Que ele veio para a Terra, ele morreu por nós, para nos livrar do pecado. Cara, isso aqui a gente pode abrir... É um leque Não, isso aqui a gente vai longe. Até eu te falei antes da gente começar sobre a Páscoa, né? Eu queria falar um pouco da Páscoa depois, mas agora que tu falou no que a gente acredita, eu posso entrar num assunto mais específico? Claro, pode. Beleza. Todos conhecem a história de Adão e Eva, certo? Adão e Eva foi os primeiros seres humanos. Outro ponto, né? A gente é criacionista, a gente acredita na criação de Deus, que Deus criou o universo. Então, Adão e Eva são os 2 primeiros seres humanos. E aí, quando a gente fala que Jesus morreu para os nossos pecados, ou para que a gente pudesse se aproximar de Deus, às vezes a gente não entende como é que a gente se afastou de Deus. Então, Deus, ele criou Adão e Eva para que eles cultivassem o jardim do Éden, e depois eles pegassem tudo que eles aprenderam lá e multiplicassem aqui na terra. Só que tinha uma regra, né? Não comer o fruto. Essa história tá batida, todo mundo sabe. E eles foram lá e desobedeceram a Deus. Por quê? O que é o fruto dessa desobediência? Eva, pela primeira vez, ela para de olhar para Deus e para a vontade dele e olha para si mesma. Eu posso ter um poder tão grande, eu posso ser como Deus. Então, quando ela olha para si mesma, ela peca e come o fruto, e Adão come, e aí a gente é expulso do paraíso ali, do jardim, no caso, paraíso não, perdão, do jardim, e é mandado à terra. Só que quando a gente é mandado à terra, a gente desobedeceu a Deus e está afastado dele. A gente vive o que a gente quer viver. Só que agora entra o questionamento. O que a gente quer viver sempre é bom? A Bíblia diz que não, que a gente tem desejos ruins, sabe? Por exemplo, quem nunca estava numa conversa com uma pessoa que a gente gosta, um familiar, o cara começou a encher a tua paciência e tu, cara, vou dar um soco nesse cara. Essa era a tua vontade. Tu não vai fazer, né? Mas essa era a tua vontade. Ou, por exemplo, muitas histórias, tu tem um namorado e tu vai e trai a pessoa. Porque a tua vontade era fazer. Ou tu só é tentado a fazer e não faz. Então, a Bíblia diz que a gente, por causa dessa separação de Deus, a gente se torna ruim nos nossos próprios pensamentos, no que a gente quer fazer.
Tem um debate filosófico sobre se a gente nasce ruim, ou se a gente se torna, ou se a sociedade nos faz. Mas eu acredito que se a gente não for educado, cara, a gente vai ficar ruim, sabe? Pra nós mesmos, entende? E daí, Jesus, ele vem para que a gente pudesse se reconectar com Deus. Agora que eu entro na Páscoa. A Páscoa, ela é uma festa judaica, que em hebraico significa passage, que é passagem, que retrata a história dos judeus, os hebreus, na verdade. Eles eram escravizados pelo Egito, e Moisés, a história de Moisés também o pessoal geralmente conhece, e Moisés liberta o povo da escravidão. E nessa parte de libertar da escravidão, vocês vão ver que explode a mente. Uma das 10 pragas que Deus manda para afetar o povo do Egito, para poder libertar o povo hebreu da escravidão, era o anjo da morte, a 10ª praga. E daí ele ia entrar na casa de todo mundo que tivesse filhos e matar os filhos primogênitos. Apenas aqueles que pegassem o sangue de um cordeiro, que era um sacrifício, um cordeiro que não tivesse manchas, não tivesse nenhum pecado, e passasse nas batentes da porta, somente esses não seriam afetados pelo anjo da morte. Daí a gente vem para a Páscoa cristã. Jesus, quando ele morre na cruz, ele soa sangue, e o sangue dele hoje permite que o anjo da morte não entre nas nossas vidas. Ele morre, ele vai para o inferno, ele retira a chave do pecado, ou seja, tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer que é ruim, como dar um soco na cara dos nossos colegas chatos na sala de aula de cálculo. Brincadeira, isso não é uma indireta, tá, pessoal? Eu já terminei cálculo, não quero dar um soco em ninguém. E daí ele nos permite hoje viver uma nova vida. E é nisso que a gente crê, que a gente pode viver uma nova vida, a gente pode ser libertado de pecados, de vícios, a gente pode ser libertado de sentimentos ruins, sabe? Problemas de paternidade, tudo aquilo que a gente enfrenta sozinho no nosso quarto, a gente pode ser libertado de tudo isso se a gente entrar no conhecimento de Deus, sabe? Se a gente entrar na vontade dele. E aonde que acontece os encontros, as reuniões ali? Elas acontecem nos 3 campos? Só no campus 1, no 2? Aonde que... Atualmente elas acontecem aqui no campus 2 e a gente tá pensando sim em abrir nos outros campos, né? Porque eu sei que são horários diferentes e tudo mais. E eles acontecem no Redondo, na frente da biblioteca, naquele espaço ali. Aerópago, já viram falar de Aerópago da Grécia, onde os filósofos debatiam? Parece um aerópago, né? Redondo assim, bem grandão. E ali a gente faz às 6h50, a gente se reúne para 7 horas começar. Nosso encontro tem 30 minutos. E se chover, a gente faz no Espaço Sicredi nos mesmos horários, todas as quintas. Não tem tempo ruim, então, né? Não tem tempo ruim, cara. Vai estar caindo o mundo, vai estar a gente ali se encontrando, se divertindo. E o que significa o nome Pockets? Muito bom. Tu quer saber do Dunamis também? Pode ser. O Dunamis significa poder explosivo do Espírito Santo. Tem uma passagem da Bíblia onde os apóstolos estão pregando em praça aberta, que é o que a gente gosta de fazer, gosta de trazer a palavra em praça aberta, gosta de estar com o povo, entendeu? E aí eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, o poder Dunamis, explosivo, e eles começaram a falar, e tinha gente de todas as regiões do mundo, e todos entendiam o que eles estavam falando. Ou seja, era como se a palavra fosse traduzida até o ouvido das pessoas. E aí, esse é o significado do Dunamis, né? Poder explosivo do Espírito Santo. E Pockets, a história do Pockets é legal. A história do Pockets... Pocket significa bolsa em inglês, né? Vamos lá. E o que eles pensaram? Vamos trazer para as universidades bolsos de avivamento. O que significa avivamento? Quando várias pessoas começam a se reunir para ouvir a palavra de Deus. Tipo, começa a se reunir, começa a vir gente, e isso é um avivamento, sabe? Pessoas começam a crer, começam a serem tocadas por milagres, por transformações e um monte de coisa. E aí, esse significa Pockets, bolso de avivamento, dentro das universidades. Pra gente ir pro encerramento aqui, tem alguma pergunta que eu não fiz que tu gostaria de responder? Deixa eu pensar. O convite é venha e veja, sabe? Venha e veja. A gente crê tanto, cara, que a gente tá vindo num podcast falar disso, entendeu? Do movimento em si. A gente crê tanto na transformação que a gente tá vindo falar disso. Então não pode ser que haja 400 pockets, ou seja, em 400 universidades haja um movimento falando da mesma coisa, sabe? Não pode ser que haja em 12 países
porque o Pocket está em 12 países falando da mesma coisa, assim, que haja pelo menos alguma coisa tem que ter. Isso é, tipo, bem racional, sabe? E se tem alguma coisa ali, você está sendo convidado agora para vir. Eu creio que tem, gente. E todos estão convidados, venham e vejam. Tá? O movimento é aberto. Quase bati na mesa, né? Ainda bem que eu me lembrei que não podia bater na mesa. Vai, eu machucar ali o ouvido do nosso companheiro, perdão. O Carlos. Eu já, Carlos. tá, vem aí. Capaz, pessoal, esse é o convite. Venham e vejam. Tenho certeza que vocês vão gostar do que vai ser encontrado lá. E eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. E conversamos nessa primeira parte do podcast Vivendo na Fevas com o líder do Dunamis Pockets Fevale, Gustavo Ferraz. E você que está acompanhando esse episódio agora, fique com a super dica do Fevale Up. Olá, eu sou a Brena dos Santos, da Fevale Up. E hoje eu vim te fazer um convite. No dia 6 de maio, inicia o curso de Gestão Financeira no Esporte e o curso de Elementos Estratégicos do Marketing Esportivo pela modalidade EAD. Os cursos ocorrem pela plataforma Fevale+. Assim, você pode escolher quando e onde prefere estudar. O curso de Gestão Financeira é focado para quem quer se aprofundar nos principais demonstrativos financeiros e na sua aplicação. Já o curso de Elementos Estratégicos do Marketing Esportivo é focado no comportamento do consumidor e no relacionamento esportivo. As inscrições permanecem abertas até o dia 2 de maio. Para mais informações e ficar por dentro da nossa agenda de cursos e eventos, acesse up.fevale.br e nos siga nas redes, @FevaleUp. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Seguimos agora com essa segunda parte do podcast Revista Fevale Vivendo na Fevas, depois dessa super dica do Fevale Up. Meu nome é Lana Maldaner e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Então, na primeira parte, o meu colega Jackson Batista conversou com o movimento Dunamis Pockets e, para fechar aqui o episódio com chave de ouro, a gente convidou o líder do movimento Correnteza Fevale, Angélico Barbosa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, né, representando o movimento Correnteza, né, que tem um papel muito importante para cumprir aqui na Fevale. Então, antes da gente conhecer um pouco sobre esse movimento, conta um pouco pra gente sobre a tua trajetória, qual a tua graduação e em que semestre tu tá. Claro. Como já disse, né, meu nome é Angélico Barbosa, eu sou graduando de Direito aqui, né, tô pelo 9º, 10º semestre, né, dando essa flutuada. Eu sou militante do movimento Correnteza já desde 2022, né? É um movimento estudantil organizado nacionalmente. A gente está presente em diversas universidades, sejam privadas, sejam públicas, né? Inclusive, até, salvo engano, o DCE da USP, né? Uma das universidades mais importantes aí do Brasil, é comandado hoje pelo movimento Correnteza, né? A gente tem um papel assim de luta, de combatividade, né, de luta por direitos dos estudantes, direito à estadia, a entrar na faculdade também, né? Enfim, a gente faz bastante coisa aí. Então agora tu comentou que tu entrou em 2018, isso? Isso, segundo semestre de 2018, eu entrei na Fevale. Como foi assim pra tu conhecer o movimento? Eu conheci o movimento Correnteza logo depois, foi durante a pandemia, na verdade, né? Ali por 2021, 2022, foi na verdade 2022, né? O ano da eleição, foi quando eu conheci a UP, a Unidade Popular, que é o meu partido, o partido ao qual eu milito desde mais ou menos o primeiro turno das eleições, né, um partido da esquerda radical, e que o movimento Correnteza, no caso, é a juventude, né, que faz o trabalho estudantil de universitários, né, dentro do partido. A gente tem também vários outros movimentos sociais, como o MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é um movimento que luta por moradia popular, para o povo trabalhador, né, povo que ganha 1, 2 salários mínimos, que não tem como pagar aluguel, né? A gente, inclusive, tem uma ocupação, que é uma ocupação recente em Porto Alegre, que chama Ocupação Cepete Araju. É uma ocupação que reuniu cerca de 80 famílias, né, de várias regiões periféricas de Porto Alegre, e a gente conseguiu fazer essa ocupação, fica no centro de Porto Alegre, né, uma cidade muito grande, que tem muito problema de habitação, muito problema com pessoas sem teto, né? Então a gente conseguiu juntar essas famílias que moravam em lugares sem saneamento básico, moravam extremamente longe
longe de seus locais de trabalho, né? Então, a gente conseguiu fazer isso através da organização dessas famílias, né? Para lutar pelo seu direito, né? Eu, como estudante de direito, sei muito bem que está escrito na Constituição que a gente tem direito à educação, a gente tem direito à moradia, a gente tem direito a tantas coisas no papel, né? Mas que na prática, na materialidade, isso não acontece. Difícil, né? Então, para nós, a resposta é a organização dos trabalhadores, né, através dos movimentos sociais. A gente tem também o movimento de mulheres Olga Benário, que tem um trabalho muito importante em Porto Alegre, com a Casa de Referência Mulheres Mirabal, que é uma casa que atende e acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, né. Para ter uma noção, em Porto Alegre tem uma casa de referência que faz atendimento além da Mirabal, que é da prefeitura, e que tem, sei lá, umas 14 vagas. Que para uma cidade de 1 milhão e pouco não é nada, né, ainda mais com os índices de feminicídio, de violência doméstica que existem no Brasil, né? Então, isso são alguns dos trabalhos que a gente faz para além do movimento estudantil, né? Que, no final, acaba sendo tudo conectado. E como surgiu esse movimento aqui na Fevale? Assim, a Fevale foi escolhida ou tem outras aqui perto? Como é que funciona? A gente começou o trabalho aqui no ano passado, né? Em 2023, ali por maio, que foi quando alguns alunos vão lembrar, teve a eleição para o CONUNE, né? Foi uma eleição meio conturbada, muitos alunos não sabia que estava acontecendo a eleição, outros votaram sem também saber exatamente o que estava acontecendo, né? A gente tentou, de várias formas, na medida do possível, espalhar o que estava acontecendo, a gente tentou passar em sala de aulas, a gente passou até em algumas, né? A gente tentou conversar o máximo possível com os estudantes, mas, infelizmente, é uma eleição importante como essa, né? Pro CONUNE, para quem não sabe, o CONUNE é o Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, né? Que é o órgão máximo de representação dos estudantes da graduação, que aconteceu em julho, né? E em maio foi a eleição para a gente escolher os delegados que iriam representar os estudantes da Fevale, né? E, enfim, né? A gente teve a eleição, infelizmente foi super mal divulgado, foi uma eleição que foi organizada pela atual gestão do DCE, né? Porque é a mesma gestão do ano passado. E, enfim, mesmo com todos esses problemas, a gente conseguiu levar 3 delegados, né, para Brasília e para defender a tese do Correnteza, né? Que é a maior força hoje de oposição ao movimento majoritário, que é o JS, que é a Juventude do PCdoB. Então, além de você, tem mais alguém aqui da Fevale que faz parte do movimento à frente? Sim, a gente tem vários alunos de vários cursos, né? A gente tem o David, que é da engenharia química, a gente tem alunos da medicina, a gente tem alunos da letras, história, biologia, de vários cursos assim, né? Sim, vários tipos de mentes diferentes para realmente dar uma opinião e ajudar o movimento. Com certeza, né? Fazer uma construção coletiva, né? Porque a gente não tem... Inclusive no começo chamou de líder, mas eu não sou líder, tá? Eu sou coordenador do Correnteza. Líder parece assim que eu, Sim. sei lá, sou muito diferente dos outros, mas é uma construção coletiva, eu não faço nada sozinho, né? E quem pode fazer parte desse movimento? Os alunos todos podem fazer? Qualquer aluno de qualquer curso da graduação pode fazer parte do Núcleo Correnteza. Quem não estuda na graduação, ou, por exemplo, quem estuda no ensino médio, no ensino técnico, a gente tem o movimento Rebele-se, que é um movimento estudantil especial para os secundaristas, né? E quem for de outras universidades, se não tiver o movimento Correnteza da sua universidade, pode estar aí criando, né? Pode ser a pessoa que vai estar iniciando os trabalhos do Correnteza. E tem algum tipo de evento que envolve o movimento, assim, durante o ano, assim, da Fevale? A gente faz a ideia, como o movimento Correnteza aqui na Universidade Fevale especificamente, ele ainda ele está no começo, né? O movimento não tem nenhum ano ainda. A gente passou por alguns eventos como a própria eleição do CONUNE, a gente fez também, a gente tentou participar das eleições do DCE do ano passado, inclusive a gente fez uma campanha de denúncia contra a gestão do DCE bem ampla, assim, né? A gente fez a denúncia do descaso, né, com a falta de democracia das eleições do DCE, todo o processo eleitoral escondido, o edital que lança e não posta no Instagram. Inclusive, essa semana tá rolando o prazo para eleições dos DAs, né? E o edital das eleições, para o chamamento das eleições, está no site do DCE, mas quem é que entra no site do DCE, né? Não está no Instagram deles, por exemplo. Então, como é que a gente vai ter uma eleição verdadeiramente democrática se os alunos não sabem o que está acontecendo, né? Então, a gente participa, a gente
teve fazendo essas denúncias, né, durante as eleições do DCE, mas a ideia é que agora, após as eleições do DA, né, a gente consiga fazer cursos como o Correnteza faz em outras universidades, né, curso de formação política, né, Até para os alunos conhecerem um pouco também o movimento, né? Com certeza. É comum que a gente faça também plenárias de apresentação, plenárias assim, ao ar livre, como por exemplo, sei lá, no Redondo, né, um exemplo de lugar que a gente poderia fazer, que a gente fez ano passado, alguns esse ano a gente precisa fazer de novo, que é para os alunos verem, né, ver a gente dentro do campus, para os alunos conhecerem a nossa linha política, né, porque, enfim, o movimento estudantil não é impossível ele estar fora da política, assim, né, são duas coisas que andam junto desde a criação do movimento estudantil, então não seria agora se eu te dissesse que o movimento estudantil não é político, eu estaria mentindo para ti, né, e de forma alguma essa é a minha intenção, né, muito pelo contrário. Eu acho que é importante que os alunos estejam envolvidos no movimento Correnteza, né, de preferência, mas no movimento estudantil como um todo, né, porque a gente sabe que problemas não faltam, seja em qualquer faculdade, seja privada, seja comunitária, como a Fevale, seja pública, né, aqui na Fevale a gente tem diversos problemas, né, que os alunos já nos relataram. A gente tem um grande problema com a alimentação extremamente cara, estacionamento extremamente caro, os alunos não conseguem aproveitar a faculdade, né, a universidade, os espaços universitários, muito por falta também pelo nosso olhar, assim, muito por falta de incentivo também, sabe? Para que os alunos estejam de fato conectados, e é isso um pouco também que o movimento Correnteza quer trazer, sabe? Da gente poder estar na universidade fisicamente, assim, sabe? A gente está aproveitando os espaços, aproveitando a biblioteca, uma baita biblioteca, sabe? Então, tem muita coisa boa que a gente pode fazer aqui, muita coisa boa que a gente pode lutar, os cursos que estão entrando em extinção, muitos alunos reclamando, assim, de se os cursos não sabem se vai conseguir se formar ou não, porque, enfim, né, uma das coisas que o movimento Correnteza, principalmente nacionalmente, mais luta é contra a mercantilização do ensino, né? O ensino, ele não pode ser mercadoria. O ensino é um direito, né? Tá, de novo, né? Eu volto à Constituição, assim, tá escrito na Constituição, a educação é um direito, só que um direito muito mal acessado, né? Um direito que a gente não tem direito de acesso, né? Tanto que existe o vestibular. Uma coisa que não poderia existir é vestibular, né? Porque vestibular é filtro de pobre, né? Porque quem não teve condições de ter uma boa escolaridade, eu, por exemplo, eu estudei escola pública, né? Eu fiquei, acho que no meu 3º ano de ensino médio, eu devo ter ficado pelo menos uns 4 meses sem professor de matemática, né? Então, como é que eu vou me preparar para um Enem da vida? Ou para fazer, sei lá, um vestibular na URGS, né? Se eu não tive nem professor, sabe? Eu não tive coisas mínimas, básicas, assim. Então, é contra esse tipo de coisa, assim, que a gente busca se organizar, né? E como os alunos que estão interessados podem conhecer mais sobre o Correnteza? Tem alguma rede social? Tem, claro. A gente tem o correnteza.fevale, que é o nosso Instagram, né? Pode chamar a gente lá, a gente vai o mais rápido possível responder, né? E as nossas reuniões, geralmente, a gente não tem um dia específico, né? Mas geralmente ou vai acontecer no Redondo ou vai acontecer no Espaço Sicredi, né? Então, se tu vê alguém que nem eu, assim, com essa camiseta azul, fala, eu vi vocês lá no podcast, eu queria participar do Movimento Correnteza, chama a gente, pode me chamar aí se eu estiver me vendo andando na rua, ou pode ser o David, a Duda Klein, que faz a menina que faz letras, enfim, né? Chama a gente no Instagram, que a gente quer o máximo de pessoas possível, né, fazendo parte dessa construção. Então, agora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que tu fizesse, além desse, que tu já fez um convite diretamente para a câmera, para todos os estudantes da Fevale de todos os 3 campos. Tá, perfeito. Eu posso fazer uma coisinha antes? Eu queria, antes de fazer, já faz parte meio do convite, né, para vocês conhecerem o jornal A Verdade. Esse aqui é uma edição mais antiga do ano passado, que a gente vai estar falando, né, sobre o genocídio que está acontecendo na Palestina hoje, né, um genocídio extremamente documentado, diversas organizações de direitos humanos do mundo inteiro já atestaram, tem vários relatórios da ONU, atestando que o que está acontecendo em Gaza hoje é um estado de apartheid, é um genocídio, né? Mas vocês conhecem o jornal A Verdade, conhecem o movimento Correnteza, venham se organizar para melhorar as condições materiais, né? As condições de ensino, as condições de permanência na universidade, né? Que é tão importante. A gente sabe de todos os problemas que tem na universidade, não só aqui, como tem em todas, e
E para nós a única forma de mudar isso, ou de tentar mudar isso, é através da organização, através da luta coletiva, né? Sozinhos, 1 ou 2 pessoas não conseguem fazer nada, mas uma vez que os alunos estão juntos, estão organizados, rumo a um objetivo comum, né? A gente consegue mover muitas coisas, né? Inclusive é um lema do movimento Correnteza, né? Que a gente dá as palavras convencem, né? Mas o exemplo arrasta. Por isso que a gente é um movimento Correnteza, né? Sim. Então, para quem tiver interesse em participar do movimento estudantil, quem nunca participou, que tem medo, falar, eu não tenho, sei lá, não estudei movimento estudantil, coisa assim, não se preocupa. A formação política vem junto com a formação prática, né? Então, teoria e prática estão sempre unidas, não podem estar separadas. Então, novamente, correnteza.fevale, chama a gente no Instagram para participar e fazer essa construção coletiva. Angélica, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast 1. E eu que agradeço o convite. Então, nesse episódio do Podcast 1 Revista Fevale Vivendo na Fevas, conversamos com 2 movimentos estudantis. No primeiro bloco, meu colega Jackson Batista conversou com o líder do Dunamis Pockets, Gustavo Ferraz. E agora, no segundo bloco, eu conversei com o coordenador do movimento Correnteza Fevale, Angélico Barbosa. O Podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A produção é dos meus colegas Jackson Batista, Ramon Ferreira, Salles Maioli e eu, Lana Maldander. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. O nosso Instagram é @podcast1Revista Fevale, que vocês podem acompanhar abrindo aqui o QR Code que vai estar aparecendo na tela. Por lá vocês têm acesso ao Instagram, ao YouTube e ao nosso Spotify. Muito obrigada e até a próxima!